Olá, bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Diário Espiritual nessa manhã de segunda-feira. Acabamos de sair do final de semana e com certeza estamos bem descansados. E vamos rezar para que o Senhor Deus acompanhe toda a nossa semana e que vivamos bem na graça de Deus. Essa semana que estamos iniciando, já estamos no dia 9 de janeiro e vamos agora, nesse momento do nosso programa, conhecer a vida de mais um santo, de uma pessoa que doou a sua vida para assim estar cada vez mais próximo da santidade, ou seja, fazendo a vontade de Deus em sua vida. Então vamos conhecer hoje a vida de São Raimundo Penhaforte. São Raimundo de Penhaforte, homem de oração. Desde cedo, muito dedicado aos estudos, ele se especializou em Bolonha, na universidade onde se tornou também um conhecido mestre. Deixou aquela realidade que tanto amava para obedecer ao bispo de Barcelona, que o queria como cônego. Ele prestou esse serviço até discernir seu chamado à vida religiosa, quando entrou para a família dominicana e continuou em vários cargos de formação, mas aberto à realidade e às necessidades da igreja. Ele não buscava nem tinha em mente um projeto de ocupar este ou aquele serviço, mas foi fiel àquilo que davam a ele como trabalho para a edificação da igreja. Ele não fez nada sozinho, contou com a ajuda de São Tomás de Aquino, ajudou outros a discernir a vontade do Senhor, como São Pedro Nolasco, que estava discernindo a fundação de uma nova ordem consagrada a Nossa Senhora das Mercês, os Mercedários. Homem humilde que se fez servo, foi escolhido como superior geral dos dominicanos. Homem de pobreza, de obediência e pureza. Homem de oração. Por isso, os santos como São Raimundo, um exemplo. Faleceu em Roma em 1275, 100 anos consumindo-se pela obra do Senhor. São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir nesse breve histórico, essa breve biografia de São Bernardo Penhaforte, nós percebemos que ele foi um homem da obediência. Ele não escolhia os cargos, ele sempre assim fazia aquilo que ele confiava nos cargos que lhe davam para ele, e ele assim com muita alegria cumpria cada um dos seus cargos. Também foi um homem da pobreza, da obediência e também da oração. Que nós possamos imitar essas virtudes que São Bernardo viveu em sua vida. Ele que dedicou a sua vida, viveu 100 anos, então dedicando a sua vida cada vez mais a esse evangelho, a esta causa tão nobre que ele acreditava, ou seja, de ser um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Bernardo de Penhaforte, rogai por nós. A palavra do Senhor se manifesta em nós como palavra viva e de salvação. Abramos o nosso espírito para acolhê-la. Vamos proclamar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17 e de 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e atormentados, levaram-lhe todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, os endemoniados, epiléticos, paralíticos. Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vinda da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia, da região além do Jordão.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir na palavra de Deus, nós aprendemos que Jesus começa a sua pregação. E Jesus então, ele estava em missão. E percebendo que aquelas pessoas estavam ali como ovelhas sem pastor, estava necessitado de uma orientação, Jesus então quebra o seu protocolo, ou seja, ele muda de direção para atender às necessidades daquelas pessoas. E assim, Jesus começa a falar desse reino que ele veio anunciar. E ele pede para que todos se convertam. E por isso, Jesus começa então a curar as pessoas, os endemoniados, os epiléticos, os aleijados, todo tipo de doença levavam a Jesus. Mas a verdadeira cura que Jesus quer fazer em cada um de nós não é apenas a cura física, ou seja, a cura do corpo, mas principalmente a cura da alma. Esta sim é que precisa de viver a verdadeira conversão. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos assim também buscar a conversão. Como Jesus disse no evangelho de hoje, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Cada dia que passa, o reino de Deus está bem mais perto de cada um de nós, que nós busquemos a conversão. E como é que nós podemos fazer isso? A exemplo de Jesus. Jesus, como eu disse, ele tinha toda uma programação, ele tinha um roteiro, mas ele viu aquelas pessoas com necessidade, viu aquelas pessoas necessitadas e ele parou para ouvir, para atender, para estar um tempo com aquelas pessoas. Que também nós possamos nos dedicar cada vez mais aos nossos irmãos e irmãs. Muitas das vezes a gente fica tão focado no nosso trabalho, em atividades que nós temos que fazer, que esquecemos das pessoas. E principalmente aquelas pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais deixamos de lado. A esposa, o esposo, os filhos, os pais. Muitas vezes nós buscamos o nosso próprio interesse e esquecemos daqueles que necessitam da nossa ajuda. Que nós hoje possamos, como Jesus, possamos realmente parar e atender. E com certeza, tendo essa flexibilidade na vida de cada um de nós, estando atento, fazendo como o bom pastor, aquele que para, aquele que escuta, aquele que ouve, com certeza nós estaremos assim ganhando a graça de Deus, porque estamos nos dedicando também aos nossos irmãos e irmãs. É uma maneira de pregar. Muitas das vezes, muitas pessoas dizem que não têm o dom da palavra, mas o dom da ação. Se você pratica a caridade para com os irmãos e irmãs, se você pratica a ajuda, a escuta da palavra, a escuta do outro, com certeza também assim você está evangelizando, está pregando através do seu ser. Então, meu irmão, minha irmã, sinta-se convidado a se expressar cada vez mais segundo o nosso Senhor Jesus Cristo e assim, com certeza, você receberá o prêmio celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Participemos agora desta oração de consagração. Consagremos a nossa vida, os bens que temos, a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região,
que vos foi consagrada. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, que já preparou o seu copo com água, então vamos nesse momento abençoar, para que esta água benta possa trazer as bênçãos generosas de Deus para você e toda a sua família. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, na Matriz, às 19h30, Santa Missa. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da edição desse programa de hoje. Então vamos pedir, implorar a bênção de Deus nesse início de semana para que o Senhor sempre nos acompanhe, para que Ele nos ajude a sempre enxergar o seu projeto de amor em nossa vida. Então eu peço que você se incline e feche os seus olhos, se coloque na presença de Deus para receber essa bênção que vem do alto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.